Hebreus 2, 16 a 18, eu vou ler aqui na versão da NVT, eu peço que você acompanhe a leitura apenas, mesmo assentado como você está, o texto diz assim: também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Amém? Eu acredito que está claro para nós que Natal é a celebração do nascimento de Jesus, certo? Que foi um marco na história da humanidade, né? Nós estamos terminando o ano 2025 depois de Cristo, né? Então, foi um marco na história, todos reconhecem isso, por se tratar de um fato maravilhoso, quando Deus ele resolve se humanizar, se encarnar e, conforme diz lá em João 1,14, habitar entre nós. Do ponto de vista teológico, bíblico, o Natal ele afirma que Deus ele entrou na história, que o eterno assumiu aquilo que é temporal, o infinito se fez finito, o Criador se tornou semelhante a uma criatura. O Natal é Deus vindo ao encontro do homem para restaurar aquilo que o pecado rompeu. Não é apenas um evento histórico, mas é um ato de redenção, de revelação do Criador para a criatura e de inauguração de um reino sem fim. Tudo isso é o Natal. Nós sabemos que o Natal não é sobre adereços e comidas, mas ele é sobre Jesus, né? A gente usa uma expressão popular, né? Quando alguém está dando demonstrações de ingenuidade, né? A gente diz assim: você acredita em Papai Noel? Porque a gente sabe que tudo isso faz parte de um folclore, né? De lendas, mas não é a história real. Nós sabemos que a história real do Natal tem a ver com o nascimento de Jesus, é sobre Jesus. Por isso, torna-se importante a reflexão acerca do significado de Jesus para nós. Se sabemos o que é o Natal, nós precisamos refletir no para que é o Natal. Porque se nós achamos que realmente o Natal é o nascimento de Jesus, a pergunta é, mas quem é Jesus para nós? O que ele significa para nós? Esse texto de Hebreus 2, 16 a 18 responde a seguinte pergunta: por que o Filho veio? E curiosamente o texto ele começa dizendo, conforme a versão lá da Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Claro que não veio para ajudar os anjos. E com isso, o texto ele se concentra em dizer que a vinda de Jesus tem como foco a humanidade. Humanidade esta afetada, corrompida, escravizada pelo pecado. Esse é o foco da vinda de Jesus. Então o texto ele nos faz pensar em três conceitos importantes com relação à vinda de Jesus que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Nós estamos aqui no meio de um musical de Natal, né, tantas canções de Natal, mas a gente pode cantar muita coisa sem refletir nessas coisas. E é importante para nós pensar nessa época de Natal, nesses conceitos importantes. Eu queria, a partir do texto, compartilhar aqui três conceitos importantes, começando pelo mais simples, que é o conceito de salvação. Simples, eu digo, porque a gente está acostumado a ouvir. Faz parte do nosso vocabulário, a gente fala muito em salvação, e nessa época fala muito de salvação. Verso 16 diz assim: também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. O modo como o texto foi escrito nos faz pensar que a salvação é uma ajuda necessária em função da condição humana, que torna o ser humano incapaz de se salvar. Por isso que quem escreve diz que o Filho não veio, Jesus não veio para ajudar os anjos, porque anjos não precisam de ajuda. Mas ele veio ajudar pessoas, chamadas no texto de descendentes de Abraão. Ele diz que os anjos não estão na condição humana de escravos do pecado. E por isso que
ele precisou vir para ajudar a humanidade. Salvação como ajuda, ajuda necessária para pessoas que não têm como se ajudar, não têm como se salvar. Se a gente ler antes, o autor vinha falando do que foi necessário Jesus fazer para nos salvar. Se você pega na sua Bíblia aí, Hebreus 2, versos 14 e 15, dizem assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Lembra que quando o anjo vem e anuncia a José o nascimento de Jesus, lá em Mateus 1:21, ele diz que o anjo diz para o José, diz que ela, a Maria, terá um filho, e você, José, lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, né, é o mesmo nome do Josué, né? É que Josué é hebraico, e Jesus já é um nome grego, né? Mas é o mesmo nome, significa que Deus é salvação. E o anjo orienta a colocar esse nome nele, porque os nomes naquela época tinham significados. E ele diz que é para colocar o nome nele, de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É preciso que nessa época de Natal nós resgatemos o conceito de salvação. Porque Jesus veio ao mundo para resolver o nosso maior problema. Entenda uma coisa, se você enfrentar um problema no seu casamento, e você não encontrar uma solução para esse problema no seu casamento, você vai ter que aprender a conviver com a dor e com as sequelas de um divórcio. Mas ainda assim, você pode encontrar meios de ser feliz, com a ajuda da graça de Deus. Se você tiver problemas com a criação dos seus filhos, você terá que lidar com a frustração de não ter desempenhado bem o seu papel. Mas ainda assim, você pode contar com a misericórdia de Deus, que é capaz de redimir um filho, que é capaz de tirar um filho da perdição. Se você enfrentar um problema financeiro, você vai ter que aprender a se contentar em viver uma vida mais modesta. E terá que aprender a viver contente com aquilo que você tem e começar a fazer pequenas aquisições só, não muitas aquisições. Mas ainda assim, você pode dar a volta por cima com a ajuda de Deus, né? Muita gente falida se ergue de novo. Se você for diagnosticado com uma doença grave, você vai ter que submeter a um tratamento. E pode ser que você vai ter que aprender a viver com alguma limitação na sua vida física. Mas com fé em Deus, você ainda pode viver muitos anos. E pode ser curado, curada por Deus. Amém? Você crê nisso? Você pode achar esses problemas que eu estou exemplificando aqui, grandes problemas. Mas o seu grande problema é o pecado. E pode te condenar eternamente, sem nenhuma possibilidade de reversão. Por vezes eu penso que o inimigo de nossas almas quer nos distrair. Porque ele nos faz pensar que esses são os nossos principais problemas. E que Jesus veio para resolver tudo isso. Então as pessoas vêm à igreja e começam a seguir a Jesus porque elas estão com problema no casamento, porque elas têm problema com os filhos, então elas querem enfiar os filhos na igreja, porque acham que é isso que vai resolver. Elas estão vindo porque tem problema financeiro e acham que Deus é um Deus de prosperidade, Jesus veio trazer prosperidade. Ouvi outro dia alguém falando na internet que Jesus tinha casa na praia. Então vem com essa ideia, né, de que Jesus ele quer nos fazer ricos o tempo todo. E acha que é um curandeiro, ele vai curar todo mundo. Então a pessoa está com doença, ela vem para a igreja. Embora sejam
problemas grandes de fato, e temos que reconhecer que muitos deles nós criamos. Não é um problema que Deus criou, nós criamos esses problemas. É a gente que não quer perdoar os pecados dos outros, não é? É a gente que não está querendo levar a sério a criação de filhos. A gente não está querendo administrar bem o nosso dinheiro. Nós não estamos querendo cuidar bem do nosso corpo. Aí quando os sinais avisam, fala, opa, agora estou com uma doença grave. Mas porque não cuidou, não usou o recurso que Deus tinha colocado na frente de você. Esses problemas podem ser grandes. Mas o nosso maior problema é o problema do pecado. Por isso que eu digo que nós precisamos resgatar o conceito de salvação nessa época. Porque salvação significa que Jesus veio nos ajudar este grande problema, o problema do pecado. Porque você pode ir para o caixão próspero, saudável, com os filhos bem criados e com uma história de casamento de décadas. Mas ir para o inferno. Resolve? Não resolve. Porque o que são 70, 80, 90, quem sabe 90, quem sabe 100 anos vivendo aqui comparado com a eternidade? Não adianta nada viver como a gente quer aqui e depois na eternidade a gente passar a eternidade longe de Deus. Natal é tempo da gente realçar nossa compreensão de que a maior bênção que nós podemos almejar após essa experiência de vida que nós temos aqui é nós sermos salvos do pecado para a vida eterna. Essa é a maior bênção. É saber que Deus perdoou o meu pecado, apesar de eu não merecer. Mas Ele perdoou o meu pecado em Cristo. E essa é a maior bênção. Por isso que a gente precisa pensar nesse conceito nessa época do ano. Conceito de salvação. O que é salvação para nós? Porque a gente está buscando às vezes salvação de outras coisas. Mas salvação é a bênção de que Jesus veio não para ajudar os anjos, mas para nos ajudar. Porque nós precisamos de salvação. Nós precisamos dessa ajuda de Deus para alcançar a graça de Deus. Porque sozinhos a gente se perde. Nós não temos habilidade, por causa do pecado, para sozinhos nos salvar. E não adianta chegar com um discurso diante de Deus e dizer assim, Deus, meu Senhor sabe que foi uma pessoa boa, eu colaborei com um monte de coisa, eu fui nisso, fui naquilo, frequentei lugares. Não é isso que nos salva. O que nos salva é reconhecer que Jesus veio nos ajudar, porque nós não tínhamos condições de nos salvar sozinhos. Salvação é um conceito que nós precisamos resgatar nessa época, amém? O segundo conceito, que é talvez não tão popular, é o conceito do sacerdócio. Versículo 17 diz, portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. O sacerdócio de Jesus está relacionado à sua semelhança conosco. Ele é semelhante a nós, por isso pode ser nosso sacerdote. Ele se tornou um ser humano completo para ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, conforme diz o texto. O sumo sacerdote, ele era o principal mediador entre Deus e o povo de Israel. Essa ideia de sacerdote vem do Antigo Testamento, não é? Quando tinha um sacerdote lá. Só ele podia entrar num lugar, tanto no tabernáculo quanto no templo em Jerusalém, chamado Santo dos Santos. E ele representava a nação diante de Deus, de modo que ele chegava diante de Deus, fazia mediação entre o povo e Deus, e entregava um sacrifício a Deus, sacrifício do povo, para Deus, mas o povo não podia fazer isso diretamente, tinha que fazer por meio de um sacerdote. O sacerdote ele era um sinal temporário de uma solução divina que viria. Natal é tempo de agradecer pelo sacerdote que Deus providenciou. Como mais adiante nós encontramos em Hebreus 4,14, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Ele é o nosso sacerdote. Ele que nos representa diante de Deus. Nas palavras de Isaías 53,6, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. O
O sacerdote, ele oferecia um sacrifício. Jesus ofereceu-se como sacrifício. O sacerdote trazia alguma coisa na mão. Jesus levou a sua vida para a cruz. Por isso nós precisamos resgatar esse conceito de sacerdócio. Natal é tempo de pensar em sacerdócio. Ele veio para ser sacerdote. Ele nos representou diante de Deus. Realizou o sacrifício pelos nossos pecados. É para isso que ele veio. Jesus não veio passear na terra. Tem gente que acha que é isso, né? Jesus veio passear na terra, né? Sentir a experiência humana. Ele não veio a passeio, não veio fazer turismo em Jerusalém, na Galileia. Mas Jesus veio com um propósito. Por isso que João Batista, quando ele passa, ele diz: esse aí é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ele nasceu para morrer. Ele veio para entregar a sua vida. Ele veio para fazer aquilo que Abraão não precisou fazer. Quando Abraão, lá em Gênesis 22, leva o seu filho ao Monte Moriá. E na hora do sacrifício do Isaac, Deus diz: não precisa. E tem um cordeiro ali. Deus providenciou para si um cordeiro para o holocausto. Mas agora no Calvário, Jesus é o cordeiro. E o Deus Pai é o Abraão que está oferecendo o seu filho, mas ninguém pode parar o sacrifício. Porque ele sabe que ele veio para isso. Ele veio para ser sacerdote. Natal é tempo da gente reafirmar que nós entendemos o conceito de sacerdócio. Que nós reconhecemos a nossa incapacidade de resolver o problema do pecado sozinhos para chegar até Deus. Que a gente acha que nós resolvemos o problema do pecado, mas nós não resolvemos. Nós carecemos de um sacerdote. Por isso nós temos alguém que intercede por nós. Alguém que, por ter se tornado semelhante a nós, é um sumo sacerdote. Alguém que cumpre perfeitamente a vontade de Deus. Que nós, frágeis humanos, a gente não consegue cumprir. E é por isso que a gente pode cantar como a gente cantou aqui: nenhum poder do inferno irá das mãos de Deus nos afastar. Porque não fui eu que me joguei nas mãos de Deus, mas foi Jesus que me pôs lá. Por isso que nenhum poder do inferno tira a salvação da gente. Porque não é uma coisa que eu conquistei pela minha força. Mas é algo que eu devo ao sacerdote. Alguém que pegou e se ofereceu em meu lugar. De modo que nós vivemos por graça hoje, não mais cumprindo leis, não mais tentando conquistar a salvação, mas em gratidão pela salvação conquistada por Ele na cruz do Calvário. Sacerdócio, nós precisamos resgatar isso. Natal é tempo de pensar nisso. Porque senão a gente fica pensando só nessa coisa maravilhosa, né? Que pensar assim: Deus veio ao mundo. Como se Deus viesse nos fazer uma visita, almoçar com a gente e foi embora. Mas Deus veio ao mundo em Jesus cumprir uma missão. E a missão é: eu preciso resgatar esse povo do pecado. Como é que eu faço isso? Eu preciso dar a vida de um humano no lugar deles todos. Por isso, o Filho se torna humano, semelhante a nós. Entrega a sua vida por nós, sacrifício perfeito. E agora então todos podem ser salvos por causa do sacrifício dele. E por isso que nenhum poder do inferno vai nos tirar das mãos de Deus. Amém? E um terceiro e último conceito é o conceito da solidariedade. Versículo 18 diz assim: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. O fato de Jesus se tornar como um de nós e de experimentar sofrimento e tentação nos permite experimentar a solidariedade de Deus, que nada mais é do que o socorro de Deus dentro de uma atmosfera de compreensão e empatia. Amém? Ou seja, o jeito que Deus olha para nós hoje é diferente. E por que é diferente? Porque Deus em Cristo teve a experiência humana. Ele sabe o que nós passamos. Por isso que Hebreus 4,15 diz assim: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Por isso que o verso 16 nos encoraja: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça,
onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Natal é tempo de pensar que nós temos um Deus que se solidariza conosco, um Deus solidário. Nele, por causa da vinda de Jesus, nós encontraremos graça para nos ajudar. Comum, né? Quando a gente está conversando com pessoas e as pessoas estão especialmente em conflito com outras pessoas, problemas no trabalho, problemas no casamento, problemas na família, a gente ouve uma frase que diz assim: ninguém entende o meu lado. Né? A pessoa diz assim: ninguém entende o meu lado. E a gente pode falar isso para quantos a gente quiser. Mas a gente não pode falar isso para Deus. Porque se tem alguém que entende o teu lado, esse alguém é Deus. Em Cristo, Ele entende o seu lado. Mais que isso, Ele não só entende o seu lado, Ele está do seu lado. Ele anda com você. Porque a partir da experiência da encarnação de Cristo, Ele sabe o que nós passamos. Natal deve nos fazer rever esse conceito. Deus nos compreende. Através de Jesus, Ele se identificou com o ser humano. E assim nós podemos contar com a sua solidariedade. Deus é solidário. Deus não é frio. Deus não é de coração fechado. Mas Ele olha para o ser humano, em algumas situações, e diz: eu sei o que ele está passando. Eu sei. Porque ele sofreu, e Ele também sofreu com as tentações. Ele pode nos socorrer com toda a graça, em toda a nossa fraqueza, porque Ele nos entende. Tem uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim: Cristo conhece nossas dores por experiência, não por observação. Ele não apenas observou a nossa vida, mas Ele experimentou a nossa vida. E por isso nós podemos dizer que nós cremos, amamos, servimos num Deus profundamente solidário. Porque ele não só ficou observando, mas Ele experimentou. Ele sabe o que é isso. É como que a gente ficar observando alguém num trabalho duro, né? Você fala: nossa, nunca peguei numa enxada na mão. Você fica vendo lá o sujeito, lá, que bonitinho, né? Limpando o terreno, parece que bateu a enxada na terra, pup, o mato sai. É tão simples. Mas tem um jeito de fazer isso, né? Não é tão simples assim. Aí fala: não, deixa eu pegar na enxada. Agora eu sei que o sujeito está passando. Talvez passar uma manhã inteira fazendo isso, ao final da manhã você vai ter as suas mãozinhas marcadas, né? E aquela ardência toda. Você vai dizer: agora eu sei o que uma pessoa que limpa o terreno com uma enxada uma manhã inteira sente, debaixo de um sol ardente. Deus, Ele não só nos observou, mas Ele experimentou em Cristo a experiência humana. A W. Tozer, ele ponderou que em Jesus, Deus se aproxima tanto da humanidade que nenhuma fraqueza humana lhe é estranha. Olha que frase. Deus se aproximou tanto da humanidade em Cristo que nenhuma fraqueza humana é estranha para Ele. Ele não estranha nada. Ele não se surpreende com o ser humano, porque Ele sabe o que o ser humano passa. Isso deveria mudar radicalmente nossa forma de pensar, de crer, de orar, de servir a Deus. Natal é uma rica oportunidade para a gente rever esses conceitos tão preciosos. Nós precisamos repensar a salvação, entender a salvação como solução do nosso maior problema e parar de achar que esses problemas da vida que nós temos são os maiores. Eles não são os maiores, porque todos eles são solucionados aqui, ou a gente aprende a conviver com eles. Nosso maior problema é o pecado, porque ele transpõe a vida. Ele vai para a eternidade. Se a gente não resolver aqui, nós vamos passar a eternidade longe do Senhor. Nós precisamos rever o conceito de sacerdócio, entender que há um suprimento da nossa incapacidade de nos salvar. Esse suprimento vem por um sacerdote, há alguém que intercede por mim, por você, e esse alguém é o Filho. Nós precisamos rever o conceito de solidariedade. Entender que Deus, em Cristo, sentiu o drama humano. E por isso, Ele age com graça.
Ele nos trata de maneira diferenciada, porque Ele sabe o que eu e você passamos todos os dias. Amém? Vamos orar por isso, pedir que Deus nos ajude a, nesse Natal, a revisar essas coisas e fazer com que isso apareça no nosso coração de um modo mais firme, para que a gente possa pensar, crer, orar, servir a Deus de uma maneira melhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Que bom é a gente poder abrir a Tua palavra e sermos alimentados por ela. Nesta manhã, ó Deus, nós Te louvamos por esse precioso texto de Hebreus 2, que nos diz que o Filho, Teu Filho Jesus, Ele não veio socorrer anjos, mas veio nos socorrer como seres humanos. E nós queremos Te louvar, ó Deus, por esse socorro que vem do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela salvação, a solução do nosso maior problema. Obrigado, ó Deus, pelo perdão que nós temos dos nossos pecados. Pecados que nos condenariam, que nos levariam para o inferno. Mas nós alcançamos em Jesus o perdão deles. Obrigado, ó Deus, porque Jesus é o nosso sacerdote. Foi na nossa frente, fez por nós, intercede por nós. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos contar com o Senhor como aquele que tem solidariedade conosco. Obrigado pela Tua empatia, pelo Teu amor e graça, porque o Senhor sabe o que nós passamos. E por mais que nós tentemos ser pessoas boas, pessoas santas, toda vez que nós tropeçamos, nós podemos contar com a Tua misericórdia, nos reerguendo de novo, porque Jesus veio nesta terra, foi tentado em todas as coisas, e Ele sabe como é difícil para pessoas que têm a natureza pecaminosa ficarem de pé diante de um mundo tão perverso como esse que nós temos. Ó Deus, obrigado pela Tua graça. E faça com que tudo que nós ouvimos nesta manhã nos ajude a ter um Natal mais significativo, uma vida mais produtiva e um novo ano com um novo olhar para as coisas do Senhor. É a minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.